Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 10 de janeiro de 2026. Trazemos hoje um tema sobre algumas coisas que vão mudar agora em relação à velha terra e à nova terra. Há uma certa preocupação sobre alguns aspectos do cotidiano, porque é natural que o ser humano se preocupe com o futuro, embora não deveria se preocupar. Bastaria se organizar, disciplinar. Porque organização e disciplina são muito válidos. No entanto, a preocupação é apenas uma perda de tempo, porque é uma pré-ocupação. Se ocupa antes da hora, sem saber se vai precisar gastar tanta energia sobre certas coisas, certos assuntos. O plano divino para o planeta Terra e para a sua humanidade é uma perfeição. A única coisa que pode realmente atrapalhar esse plano somos nós, a nossa consciência individual, pela resistência, pela teimosia, por não acreditar, por não cooperar, por querer fazer cada um do seu jeito. E é óbvio que nós temos as nossas individualidades, e é muito bom isso, é exatamente as individualidades que formam esse colorido desse jardim com tantas cores, tantas flores. Mas usar a nossa individualidade, usar o nosso conhecimento, as nossas atividades, as nossas criações, mas sem aquela necessidade de querer controlar o mundo. A necessidade do controle é uma crença limitante. Achamos que se nós não fizermos do nosso jeito, tudo será perdido, tudo será de uma forma que não nos agrada e que nos trará desconforto, sofrimento, prejuízos. E não é verdade. A vida é tão simples e tão bela que de tão simples e de tão bela parece que não está certo. Tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que fazer grandes esforços. E quando nós entendemos que a vida flui naturalmente e nós temos que entrar no fluxo, como já foi dito aqui outras vezes, navegar na crista da onda. É óbvio que temos lições, temos aprendizados, temos também resgates de coisas que foram mal feitas em algum momento desta vida ou de vidas passadas. Mas sempre temos a oportunidade de corrigir o rumo. Quando nós temos uma dificuldade, um resgate necessário, que chamamos também de karma negativo, muitos acreditam que é um castigo de Deus, uma condenação, um julgamento, como se fosse colocar aquela alma numa prisão, porque merece sofrer, porque tem que pagar. E não é assim que vemos a vida. A vida, ela é cheia de oportunidades. Nós temos a oportunidade do aprendizado, a cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada ano, a cada encarnação. A consciência é a nossa alma. Ela precisa seguir um trajeto de aprendizado. Ao longo dos milênios e das sucessivas reencarnações, a consciência cumpre o seu papel nesta escola de almas. Surgindo as dificuldades, surgindo as provas, surgindo as lições, são as oportunidades do aprendizado, da evolução. E quando erramos, lá adiante temos a oportunidade, não do castigo, mas da recuperação, de fazer diferente, mudar o passado. Por isso, nós sempre podemos mudar o passado sem precisar voltar ao passado, já que isso é impossível.
O presente nos dá a oportunidade de corrigir algo que já foi feito de uma forma equivocada anteriormente. E também nos posiciona em relação ao futuro, trazendo uma linha que podemos definir a qualquer momento através do nosso livre-arbítrio, através das nossas livres escolhas. Podemos delinear o nosso futuro. Então, o momento presente, que é o agora, é o momento mais importante, sempre. Ele é um momento eterno em termos de importância. Podemos, sim, mais adiante, voltar a consciência ao passado e também ter uma visão remota lá do futuro, porque a consciência vai se alargar. Mas vamos falar da consciência de hoje, como nós estamos. Temos a oportunidade de corrigir o passado, traçar o futuro, sempre no agora. O agora é o momento mais importante. E quando nós falamos do futuro, da nova Terra, é apenas uma projeção de uma parte daquilo que será, porque ainda não temos a condição de entender as mudanças que virão, porque é uma mudança de dimensão. Conhecemos muito bem a terceira dimensão de consciência, que é a dimensão da nossa consciência enquanto encarnados. Não lembramos sequer da quarta dimensão de consciência, que é a dimensão da nossa alma, da nossa consciência, no além-túmulo, necessário para que possamos avaliar o passado e traçar o futuro. Mas agora a Terra vai fazer uma transição e a nossa consciência vai fazer uma ascensão para a quinta dimensão e até em níveis superiores, porque já foi dito que a nova Terra terá 5 faixas dimensionais de consciência. A quinta, sexta, a sétima, a oitava e a nona. É preciso que a nossa consciência atinja uma média de quinta dimensão para ascensionar. E na medida que a consciência ascensiona, que ela sobe, tudo vai mudar aqui nesse planeta. É uma mudança da água para o vinho. É muito grande, que é difícil de imaginar, que dirá entender e explicar. Então as pessoas pedem, mas como será a nova Terra? Em primeiro lugar, a mudança não será repentina. Não vai haver um choque tão grande de realidades. Nós já estamos na mudança. Desde 2015, 2016, as orientações que me chegaram e eu passei através dos textos antigos e dos áudios ultimamente, dizem que a transição planetária está no fim e que ela tem uma estimativa de duração de aproximadamente 3 séculos e que iniciou lá por volta de 1750 e que deve finalizar por volta de 2050. Lembrando que o Chico Xavier dizia sempre que seria em 2057, sempre que está entre o tempo, a janela, porque existe a janela de tempo e não o calendário. Nós tivemos aproximadamente 3 encarnações nesses 3 séculos. Esta provavelmente é a terceira, a média. Alguns podem ser a segunda, mas muitos podem ter 4 até 5, porque depende de quanto tempo fica encarnado a alma. E se nós estamos aqui finalizando, nós estamos vendo as mudanças rápidas. Esse último século, que chamamos da era pós-guerra, porque tivemos aquele segundo conflito mundial em 1939 a 1945. Houve muitas mudanças depois. Então, ali por volta de 1950, grandes mudanças em todos os aspectos da economia, da ciência, do ensino e das consciências humanas.
Entramos também numa época que se diz o último século da condição de provas e expiações no planeta Terra. Então, as almas que encarnaram a partir de 1950 tiveram a chance de ascensionar ou não. Obviamente que algumas almas também estão na segunda encarnação de 1950 para cá. Mas aquela alma que, ao desencarnar após 1950, não está na frequência da nova Terra, não reencarna mais aqui na Terra. Isso é uma norma do planeta, dentro do plano divino. Por isso, a transmigração de almas está acontecendo a todo vapor. A limpeza da Terra não é uma limpeza através de um julgamento, é através de uma frequência. A Terra muda a frequência, o que não está na frequência não fica mais aqui. É uma coisa natural. Então tudo está mudando, como as profissões que tanta gente se preocupa. Olha, as tecnologias que estão vindo a partir de 1950 facilitaram muito as tarefas dos humanos. Quem que não lembra, quem tem mais idade, principalmente quem trabalhou na roça, era a base da enxada, da foice, do arado, com tração animal. Hoje existem os maquinários, onde se produzia 50 sacas de milho num hectare, hoje se produz 250. Então as coisas evoluíram de tal forma e facilitaram a vida. Naquela época, 1950, 1980, as famílias tinham muitos filhos, porque precisava da mão de obra, eu lembro. As famílias tinham 10, 15 filhos, porque precisava gente para capinar, para limpar as roças, era tudo braçal. As famílias eram numerosas, eu tenho um tio meu que tinha 17 filhos, e um vizinho nosso lá que tinha 21. A média era de 10 ou mais. E daí vieram as máquinas. As indústrias, que era tudo manual, começaram a se modernizar. Maquinários substituindo humanos. E sempre houve a preocupação, vai tomar o lugar do trabalhador, vai dar desemprego. Não. Quando veio a crise da saúde mundial em início de 2020, e aquelas normas, não vamos aqui discutir se eram corretas ou não, que todo mundo tinha que ficar em casa, parou praticamente tudo. E as pessoas descobriram que dá para trabalhar um pouco menos, produzindo a mesma coisa, de uma forma diferente, com menos tempo perdido, com menos despesa, com menos gastos. Quantas pessoas não voltaram mais ao trabalho presencial e sim ao trabalho remoto? Isso faz parte das mudanças. Não importa se a crise foi provocada ou não, o que importa é que o plano divino, ele sabe aquilo que é útil, aquilo que é necessário. E os humanos têm a liberdade de criar aquilo que está na frequência e que serve para o final da transição planetária, tem sucesso. E o que não serve, fracassa. As profissões, ela representa o quê? A mão de obra, a necessidade de produção, de criação, de tudo aquilo que a humanidade usa e que é necessário para o seu dia a dia. Mas também ela vem atrelada ao sistema de ensino, ao sistema de crenças.
ao sistema de governo, ao sistema de transporte, de comunicações. Então, a mão de obra, ela engloba os sistemas. Quantas vezes falamos aqui que os sistemas vão mudar completamente? Nada do que é conhecido até aqui, dentro de algumas décadas, ainda existirá. Porque agora estamos finalizando, não é mais o início dos 3 séculos da transição, é o final. Temos aí 3 décadas, na média. Lembrando que são janelas de tempo. E às vezes acontece primeiro no plano plasmático e depois no plano material, se materializa. Por isso muitas mudanças que acontecem não são vistas ainda, mas elas já aconteceram. É como plantar uma semente. Já está semeado lá na terra, mas não aparece nada. Daqui uns dias começam a surgir as primeiras plantinhas, primeiras folhas, depois vai crescendo, vai desenvolvendo, florescendo e produzindo. Mas é preciso primeiro que seja feito o plantio, a semeadura. Então as mudanças já foram semeadas da forma que nós não vemos ainda. Vamos vendo aos poucos. E quando aparece, ninguém percebe. Quanta mudança já aconteceu nos últimos tempos. Não vamos aqui perder muito do nosso precioso tempo, e nem do tempo de vocês, dando muitos detalhes. Mas vamos olhar apenas a comunicação. Quanta coisa mudou. Antigamente era através de uma carta. Levava meses para ter uma resposta. Depois vieram o telex, o telefax, o fax, junto com o telefone, obviamente. Aquele telefone que tinha que discar, que tinha que ter o fio. E depois começou as comunicações sem o fio, telefonia móvel, os primeiros aparelhos de telefonia celular. E depois a modernização. Hoje, você fala instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, inclusive vendo um ao outro. Isso há 20, 30 anos atrás era uma coisa ainda impensável. As coisas andaram muito rápidas. E as profissões também vão mudando, porque as coisas têm que acompanhar as mudanças. Elas não deixam de existir de uma hora para outra, elas vão se adequando. Em 1984, eu mudei-me com a família aqui para a cidade que eu moro hoje, Abelardo do Luz, Santa Catarina. Eu tinha uma profissão, era formado em agricultura e pecuária, técnico agrícola. E resolvi mudar a profissão. Montei uma papelaria, uma livraria, totalmente diferente. Eu não tinha estudado nada sobre isso, mas eu tinha um pouquinho de vontade de querer aprender e coloquei. Na época era até uma coisa temerária, mas eu tinha confiança, porque trabalho é trabalho, profissão é profissão, tu não precisa se apegar muito a uma coisa, você é um co-criador por natureza. O homem se adapta facilmente, desde que ele queira. Não se adapta àquele que é teimoso, aquele que é reticente, aquele que não se permite as mudanças, aquele que quer controlar o mundo do seu jeito e não se colocar no movimento do mundo. Então eu coloquei essa papelaria no início, cidade muito pequena,
tinha muito pouco consumo, muito pouco movimento, então tinha que colocar alguma série de produtos para somar, senão a gente não fazia para pagar o aluguel. E com o tempo eu implementei dentro da papelaria uma parte do comércio era material de escritório. Naquela época não tinha nada informatizado, então era tudo papéis. Metade do estoque da papelaria era constituído de livros fiscais, guias e blocos. Era muita coisa. E de repente veio a informatização. Todo aquele estoque que eu tinha não serviu para mais nada. De uma hora para outra deixou de existir. Questão de meses. Eu não consegui vender o estoque porque não deu tempo. As empresas mudaram e não precisava mais daquele produto. Então sobrou alguns blocos que tinha folhas assim num lado, pelo menos não impressa, então a gente usava para rascunho. Os que tinham um tamanho um pouco maior, usava-se para embrulho, tinha muita coisa miúda, como lápis, caneta, borrachas, coisas pequenas, se embrulhava, então se economizava o papel de embrulho usando aquelas folhas dos blocos. Fomos tentando recuperar um pouquinho o prejuízo, não tinha como eliminar o prejuízo total, mas pelo menos uma pequena parte, aproveitando economizar em outra parte. Nesta mesma época da informatização, muita coisa mudou nas comunicações também. Então, ainda existiam os telefones discados, logo vieram os sem fio, os celulares, a internet, os e-mails, o WhatsApp, tudo que tem hoje, e isso vocês sabem. Então, as pessoas se preocupam com as profissões, mas não entendem que o mundo é uma espiral energética. O que hoje está embaixo, amanhã está em cima e vice-versa, e toda a espiral se movimenta e se transforma num cone, num funil extraordinário. Assim são as galáxias, assim são os universos, as constelações, os planetas, as estrelas, tudo é movimento. Nós não temos que nos preocupar com o movimento externo, nós temos que nos preocupar com o movimento interno. Eu sou uma consciência, você é uma consciência. Essa consciência nós chamamos de alma, embora é um fractal de uma alma, mas que seja. E esta alma é imortal, eterna. Nós estamos fazendo a experiência na terceira dimensão de consciência e vamos agora para a quinta dimensão. É óbvio que tudo vai mudar. Aquilo que não serve mais na velha Terra não vai para a nova Terra, mas ninguém vai ter problemas. Pelo contrário, tudo vai vir para o melhor, desde que cada um faça o dever de casa. Ao invés de se preocupar com as profissões, preocupe-se com a tua consciência, alinhe essa consciência às práticas do bem, da ética, porque a nova Terra não vai ter ninguém que não tenha um alinhamento ético e moral. E isso não custa nada, é apenas uma questão de caráter, de perfil, de personalidade, que também faz parte do aprendizado nesse mundo. As facilidades da terceira dimensão permitem que cada alma encarnada experiencie a luz e a sombra. Mas aquele que se compraz mais na sombra vai continuar num planeta que tenha mais sombra e menos luz. A Terra vai ter mais luz e menos sombra. As profissões vão mudar, sim, mas elas não vão mudar de um dia para outro. Eu dei o exemplo aqui da papelaria, que foi uma mudança de meses. Nós aqui vamos passar mudança de anos. Já está acontecendo.
Hoje, cada profissional em qualquer área, ele precisa entender um pouco de outras coisas. E precisa ir se modernizando, como se diz. Não adianta você se formar numa profissão e parar no tempo. Você vai ficar atrasado, fora da rota. É preciso um aprimoramento, uma atualização constante. Veja as áreas que abrangem a informática, por exemplo. Eu trabalhei com informática, porque depois da papelaria eu acabei, então, agregando a informática, já que não tinha mais os materiais de escritório, aquela papelada toda, eu tive que me adequar e começar a trabalhar com informática para vender o produto informatizado, atender a informatização. Então, meus filhos tiveram que estudar, porque eu não entendia muita coisa disso. Hoje são profissionais, principalmente dentro da área da tecnologia da informação, e eu vi eles muitas vezes, já há uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, sempre diziam a mesma coisa e continuam dizendo hoje. Às vezes, você dorme profissional e acorda um analfabeto. Dentro da informática, as coisas mudam muito rápido. Se você não se atualiza diariamente, você fica fora do mercado. E assim não seria só a informática. A própria medicina, os próprios professores de história, de geografia, não adianta ficar só nos livros velhos. Tem novidades todos os dias. Quem estuda a geopolítica, por exemplo, a exopolítica, os nossos irmãos galácticos, as informações estão chegando toda hora, cada vez mais profundas. Não adianta ficar sentado na beira da estrada, olhando a caravana passar. É preciso andar. É preciso seguir. As mudanças agora estão tão rápidas, eu coloco aqui muitas vezes, vocês já sabem disso. Aquilo que levava séculos leva dias ou anos, no máximo. A média hoje é um século, um ano muda mais do que um século anteriormente. E vai acelerar mais ainda. Isso chama-se evolução de consciência. Porque primeiro muda a nossa consciência e depois muda a parte materializada das coisas. Não tem como mudar a materialização das coisas sem mudar a consciência primeiro. Tanto é que aquilo que hoje os profissionais precisam trabalhar para produzir, a consciência vai se expandir tanto que ela vai conseguir transformar sem a gente fazer nada, só no pensamento. Nós vamos produzir as coisas com o pensamento, usando a luz líquida através dos táquios. É a capacidade de cocriação de uma consciência elevada. Na nova Terra, nós vamos produzir as coisas sem precisar mexer na natureza, na origem das coisas. Porque tudo que existe é criação da luz. Então vamos usar a luz para criar o que nós precisamos. Já foi dito aqui tantas vezes, não vamos precisar sacrificar um animal para comer a carne. Então, ao contrário do que muitos dizem, na nova terra não vai se comer carne. Vai se comer carne um tempo, enquanto o nosso corpo não está totalmente ainda se alimentando da luz líquida. Nós vamos materializar a carne através da luz líquida que cria o animal. Então, nós não vamos criar o animal, vamos criar o alimento. O animal vai viver na sua natureza, harmoniosamente com tudo. Assim também os vegetais, as sementes, tudo que nós precisamos hoje
E o nosso corpo, com o tempo, obviamente, vai levar 1,5 século, 2 séculos, pela estimativa que nos é oferecida e passada para compreender. 150, 200 anos após a transição planetária, nossos corpos, obviamente uns antes, outros depois, porque as consciências não são as mesmas, são diferentes um pouco, nós teremos já uma transformação biológica dos nossos corpos, que nós vamos, a cada dia que passa, vamos nos alimentar mais e mais da luz líquida e menos da luz materializada, até que nós vamos chegar a um ponto que nossos corpos alimentarão da luz líquida e não precisamos mais elaborar nenhum alimento sólido. É um processo, não é de um dia para outro, não é um salto, como um salto à distância que pula 3, 4 metros. É um processo gradativo. Tudo vai ser assim. Porque as consciências, na verdade, vão mudar. A capacidade de cocriação, a energia que estará na Terra, vinda do Sol central, através do nosso espelho, que é o nosso Sol local, traz os ingredientes energéticos e frequências necessárias. Por isso, temos que começar a entender que muita coisa vai ser necessária mudar. Um exemplo, temos agora, uns meses para cá, o famoso 3 e Atlas. A ciência não quer admitir nada além do que dizem que é um cometa, e na verdade não é um cometa. É uma nave. Ninguém conhece, ou quem conhece não quer divulgar. E tem um objetivo. Eu já disse lá, acho que foi em outubro, é um semeador. Semeador de energia. Está semeando essas novas energias aqui, ou então ativando. Entender do jeito que cada um consegue entender, semeador ou ativador, ele pode estar semeando porque ele interage com o Sol, e tudo é luz, ou então ele está ativando essa luz, e chega até o Sol, ativando e ajustando para cada planeta desse sistema solar. Isso é a parte fundamental. Tem muitas outras coisas, mas não é preciso saber tudo. Apenas ter uma noção das coisas, dentro da lógica. Fácil de entender, quando nós nos permitimos a lógica. Tudo que nós conhecemos materializado aqui nesse planeta veio através das frequências da luz do nosso Sol, que recebe dos outros sóis centrais da galáxia, do universo, multiverso, do Sol cósmico. É assim que se espalha a vida no cosmo infinito. Eventualmente há uma mudança, uma transição, como agora acontece. Nós entramos uma espiral galáctica, uma oitava, nos aproximamos mais do seu núcleo. O sistema solar nosso definitivamente entrou uma oitava agora, desde que foi criado esse planeta. Obviamente, a energia é outra, a luz é outra. E agora estamos ativando isso. A transição planetária nada mais é que uma ativação das novas frequências. E a nossa consciência, que estava baseada numa frequência tridimensional, em termos de dimensão de consciência, e que estava também atrelada à quarta dimensão, que era o período entre as vidas corpóreas, agora vai estar alinhada com uma frequência de quinta dimensão, pelo menos a quinta dimensão, porque ela pode ir a sexta, sétima, até a nona dimensão na nova Terra. Então tudo é frequência, tudo é energia, tudo é momento, e nós estamos nesta espiral
evolutiva, como consciências. Estivemos na Terra primitiva, no tempo das tribos, na época da Pedra Lascada, enfim, os primórdios das civilizações, éramos consciências atreladas àquele momento. Como a tua consciência hoje entende coisas que não entendia há 20, 30 anos atrás? Porque ela evoluiu, ela se expandiu. Muitos dizem, as crianças já nascem sabendo. Dê um celular, dê um computador para uma criança de 1 ano. Ela faz coisas que você não consegue fazer. Porque a consciência dela já está adiantada. É uma criança, mas a consciência dela está evoluída. Já subiu a faixa dimensional. Por isso voltou. Voltou porque já tem a consciência da nova Terra. As coisas não são difíceis. É preciso apenas que cada um de nós dê a permissão para compreender as mudanças, sem teimosia, sem resistência. Temos que ter um pouco de cuidado, porque aquelas consciências teimosas, que não querem mudar, que não querem aceitar nada, correm um risco muito grande de desencarnar. Todos ainda vão desencarnar, pelo menos a maioria. É preciso. Depois, quem está vivo lá ainda em 2050, 2060, e que está na consciência da nova Terra, vai passar para a nova Terra automaticamente. Mas a maioria de nós ainda vai desencarnar. Temos ali uns 30, 35 anos para o final. Tem tempo. Ao desencarnar, vai embora. Não volta para a nova Terra. Precisa ainda de tempo. E aquele que estiver encarnado na época final, se não estiver na frequência da nova Terra, necessariamente vai desencarnar. Talvez não era preciso, mas não mudou a consciência, não atingiu a frequência e não tem alinhamento, não tem como ficar. É um processo natural. É tão natural que parece simples demais para acreditar. Não, tem que ser difícil. Não é difícil. Então, a nova Terra, as profissões serão diferentes, a consciência é diferente, o conhecimento é diferente, o trabalho vai ser diferente, as ocupações, a indústria, o comércio, tudo é diferente. As coisas vão se ajustando. Vai chegar ao ponto que ninguém mais precisa produzir, não precisa comprar, não precisa vender. Cada um produz aquilo que precisa, com o pensamento. O trabalho vai ser uma diversão, uma ocupação, não uma necessidade. E cada vez menos. Até que lá mais adiante, depois de alguns séculos, ao final da transição planetária, a ocupação vai ser viajar pelo espaço, por outros planetas, outras estrelas, dar sustentação para mundos ainda atrasados, como fazem os nossos guias e mentores hoje, os mestres ascensos. Vai ser uma ocupação maravilhosa, um passeio, sem sacrifício. Não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter fome, não vai ter ninguém pobre, ninguém rico. É um mundo diferente, é uma consciência diferente. Não dá para imaginar a Terra da quinta dimensão com a nossa consciência presa, fechada na terceira dimensão. Ou nós nos permitimos entender e aceitar que as mudanças vão vir, ou vamos ficar com aquela caixinha de Pandora fechadinha e sem a chave para poder abrir. É tempo de mudança. É tempo de entendimento. E são tempos maravilhosos. Um final de um ciclo que nos transforma em cidadãos dos dois mundos, a velha Terra e a nova Terra. Estamos aqui experienciando essa mudança. Vivemos as dimensões, 3 dimensões numa única encarnação.
Porque duas sempre tivemos, a terceira e a quarta, porque encarnava a terceira, desencarnava e ia para a quarta. Mas agora vamos estar na terceira, quarta e quinta. E podemos até acessar sexta, sétima, oitava, nona. Como eu já disse outras vezes, tem gente que já tem alguns momentos, consegue a consciência atingir frequência de sexta e até sétima dimensão, mesmo estando encarnado aqui, na terceira dimensão de consciência. Porque a consciência, ela não tem como fechar ela. Ela existe num espaço infinito. Se você se permite, ela se expande. Se você não se permite, ela se tranca dentro da tua crença. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.